Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristina da Silva Moura, advogada e mentora de concursos públicos e prática jurídica. Hoje eu vou mostrar a diferença entre um texto que foi redigido utilizando o português comum, uma linguagem informal, e o texto utilizando o quê? O português jurídico. Eu trabalho com revisão de textos e esse texto aqui ele faz parte de uma petição inicial de obrigação de fazer e dano moral de uma ação judicial contra, em desfavor, a uma instituição de ensino. E eu tirei aqui apenas o texto referente aos fatos para mostrar a diferença do texto quando ele é redigido sem a linguagem técnica e com a linguagem técnica. Inclusive, esse texto ele pertence a um dos mentorados que autorizou a divulgação e após ele ser revisado. Muito bem. Agora vamos lá. O primeiro parágrafo do texto ficou assim: o requerente prestara vestibular e fora aprovado para o curso de farmácia no período integral. Primeira coisa, quando vamos redigir uma petição inicial ou uma contestação, recurso, ou seja, um documento, temos que tomar cuidado com a questão da conjugação correta do verbo, principalmente no que diz respeito ao quê? Ao tempo. Aqui, ó, o requerente prestara. Se vocês recordam, a conjugação dos verbos, pretérito mais que perfeito. É bonita a conjugação, né? Prestara, fora. Só que aqui, na petição inicial, essa conjugação está incorreta. Por quê? Porque o pretérito mais que perfeito é algo sobre algo que aconteceu. Resumindo, né? Aí não é aconselhável utilizar o verbo no pretérito mais que perfeito. O correto é utilizar o quê? O verbo no pretérito perfeito, que foi algo que aconteceu, que acabou. E se o objeto da ação foi algo que aconteceu e causou prejuízo ao requerente, então o correto é utilizar o verbo no pretérito perfeito. Então vamos aqui ao texto revisado. O requerente prestou vestibular e foi devidamente aprovado para o curso de farmácia no período integral. Quem que ofereceu esse curso? Oferecido pela requerida. Notou a diferença? Aqui, a informação, além da conjugação do verbo estar incorreta, ainda ficou aquela informação vaga. Tá? Prestou vestibular, foi aprovado para o curso de farmácia período integral. Quem que ofereceu esse curso? Foi a requerida, oferecido pela requerida. Ah, mas a requerida está lá na qualificação. Tudo bem, mas vamos aqui aos fatos. Você está contando o que aconteceu. Que a requerida ofereceu o curso de farmácia, o requerente prestou vestibular e foi devidamente aprovado. Ponto. Agora vamos lá no segundo parágrafo. Na data de... Aí eu peguei a data, ocultei aqui, por ser informações assim pessoais. Na data de tal dia de junho de tal ano, o requerente firmou o contrato de prestação de serviços educacionais junto à requerida sobre o registro acadêmico de número tal. Primeiro, em vez de você colocar na data de, coloca assim, em
Daí você coloca. Vou colocar aqui, vou inventar uma data. 1º de junho de 2025. Daí não precisa colocar requerente, não. Firmou contrato de prestação de serviços educacionais sobre o registro acadêmico número tal, assumindo as obrigações ali previstas. É importante colocar. Assumindo as obrigações ali previstas, ou seja, o requerente ele assumiu as obrigações do contrato. Aí mais para frente vamos ver que a requerida não assumiu. Vamos lá. Agora outra questão aqui. Texto original. Na assinatura do contrato, o custo do serviço ficaram acordados da seguinte forma. Aí colocou letrinha A, valor semestral, valor da mensalidade, com vencimento do 5º dia útil. Aqui ficou um parágrafo assim muito comprido e também a questão dos verbos. Acordado, entrar em acordo, beleza. Mas quer ver você modificar esse verbo, substituir esse verbo e deixar esse parágrafo mais objetivo? Olha aqui o texto revisado. No ato da contratação, né? Não na assinatura do contrato. No ato da contratação, restou pactuado, olha que bonito, pactuado, que o valor semestral do curso seria de, aí colocou o valor, correspondendo a mensalidades de 40 vezes de R$100, vamos supor. Imagina uma faculdade, 40 vezes R$100, né? Com vencimento estipulado para o 5º dia útil de cada mês. Olha a diferença. No ato da contratação, você vê a linguagem técnica, ela transmite o quê? Aquela seriedade, aquela autoridade na petição. Vamos lá agora, texto original. O requerente fora de novo, né? Verbo no pretérito mais que perfeito, está errado. Beneficiado para o desconto da PEP. Aliás, o que é a PEP? O que significa PEP? Ao qual os valores, colocou lá o valor, pagaria somente o valor de tal. Aí de novo, repetiu de novo. O requerente, tá errado isso daqui, pagaria no valor 60% do valor da mensalidade, outros 40% pagos pela PEP. Aí que ele colocou entre parênteses, Programa de Financiamento Privado entre Universidade. Bom, esse parágrafo inteiro aqui, vamos dizer, ele está assim, por mais que ele tenha se esforçado para passar a informação de uma forma detalhada, ele acabou, vamos dizer, enchendo linguiça. Olha o texto revisado. O requerente, entretanto, foi contemplado com o benefício denominado PEP. Aí você explica, o que significa esse benefício? Programa de Financiamento Privado da própria instituição, por meio do qual arcaria com 60% do valor da mensalidade. Aí, se você preferir, né, coloca entre parênteses o valor aqui, que ficaria, sendo os 40 remanescentes suportados pelo referido programa. Ponto. Olha só, aqui o parágrafo ficou 1, 2, 3, 4, 5 letras. Aqui ficou com 3 letras e meia. Olha o tanto que diminuiu. Agora aqui também, o texto original. Ocorre que o curso não alcançou o quórum necessário para abertura da turma, ao qual o acordo com cláusula do contrato prestação de serviços educacionais, em caso como este, a requerida ficaria a cargo de ressarcir os acadêmicos já matriculados os valores pagos. Tá. Olha aqui. Um texto revisado. Ocorre que após a formalização do contrato, o curso de farmácia não alcançou o quórum mínimo, ou seja, quando que o curso não alcançou? Ele não informou isso do texto original. Agora aqui, ó, o texto revisado. Após a formalização, o curso não alcançou o quórum mínimo necessário para a abertura da turma. Diante disso, incumbia a requerida ressarcir integralmente os valores pagos a títulos de matrícula e inscrição consoante o disposto contratual. Veja a diferença, né? Olha as informações que ele ocultou aqui, ó, no texto original.
Falou que o curso não alcançou o quórum necessário. Caso como este, a requerida ficaria a cargo. Não. Diante disso, incumbia a requerida. Não é em casos como esse, é diante disso, incumbia a requerida. Vamos lá, texto original. A coordenação do curso, além de comprometer a realizar o ressarcimento, ainda ofereceu como alternativa a opção de os alunos, se preferissem, cursarem o curso, outro curso semelhante ao escolhido. No caso, seria o curso de nutrição. Ou conte aqui, quantas vezes a palavra curso foi utilizada? 1, 2, 3. Ainda cursar em outro curso. Olha a diferença. A coordenação do curso, ao reconhecer a impossibilidade de início das aulas, comprometeu-se a efetuar o ressarcimento e, como alternativa, ofereceu ao requerente a possibilidade de remanejamento. Não opção, né, de cursar em outro curso, não, remanejamento. Ou seja, de ir para outro curso diverso daquele que ele escolheu. Na área correlata, né, o curso semelhante. É a área correlata, o curso de farmácia qualquer, nutrição. Todavia, o requerente optou pelo reembolso integral dos valores pagos. Poderia colocar o porém aqui? Poderia. Aqui, texto original. Mesmo se comprometendo a cumprir o previsto do contrato, a requerida ainda ressarciu o requerente somente 2 meses após. Após o quê? E isto ocorreu após o requerente reclamar os valores juntos ao PROCONF. Com parágrafo confuso. Olha como fica esse parágrafo. Corrigido, revisado. Não obstante o compromisso assumido, o ressarcimento somente foi efetivado 2 meses depois, e apenas após a intervenção do PROCON, acionado pelo requerente diante da desistência da instituição em cumprir sua obrigação. Efetivado 2 meses depois, após a intervenção do PROCON. Vamos lá, o texto original. Mesmo com tudo quitado junto à requerida e os valores devidamente ressarcidos, o requerente passou a sofrer ligações e mensagens da requerida, o qual mesmo começou a cobrar o mesmo pagasse, tá? Ficou uma linguagem assim, totalmente confusa aqui, né? Com tudo quitado. Não, ó, superada essa questão, olha a diferença, ó. Superada essa questão, ou seja, a questão lá do PROCON, e com todas as pendências financeiras devidamente quitadas, requerente passou de forma inesperada e abusiva, aqui já explica. Aqui você já coloca, já destaca que um abuso começou a ocorrer. Inesperada e abusiva, a receber ligações e mensagens de cobrança SMS da requerida, extinguindo o pagamento de valores, exigindo, quer dizer, o pagamento de valores supostamente referentes aos 40% da PEP, quantia cuja responsabilidade jamais lhe foi atribuída contratualmente. Tá vendo aqui, ó? Ele, com poucas palavras, você mostra, né, que a ligação foi abusiva e o valor cobrado foi o quê? Nem foi um valor atribuído contratualmente. Aí já mostra aqui o quê? Já aponta indícios de cobrança indevida. Olha a diferença, aqui ele só colocou com tudo quitado. A requerida e os valores devidamente ressarcidos. O requerente passou a sofrer ligações e mensagens da requerida, o qual mesmo começou a cobrar que mesmo pagasse 40% referente à PEP. Aí causa aquela dúvida, esse 40% ele estava no contrato? Era certa essa ligação? Por que ela é abusiva? E já aqui não, aqui ele explicou, né, que a ligação foi abusiva e exigiu valores supostamente referentes aos 40% da PEP, quantia cuja responsabilidade jamais lhe foi atribuída contratualmente. Que ele já explicou por que foi abusiva, porque não está no contrato. Vamos lá. Aí aqui colocou, ressalte que a requerida sequer disponibilizou turma para que o requerente... Então, essa informação
ela não cabe. Porque lá em cima, porque essa afirmação, se continuasse na petição, o que ia acontecer? Ia ser assim, próprio autor ia se contradizer. Por quê? Porque lá em cima, ele falou que ele optou em receber o valor. E por que aqui ele falou ressalte? Quer destacar que a requerida sequer disponibilizou turma para que tivesse oportunidade para cursar a graduação da sua escolha. Por que isso? Por que ele está colocando essa informação? O objeto não é a cobrança indevida? E outra coisa, ele lá em cima já não informou que ele optou por pelo não remanejamento para o outro curso? Então, ó, esse daqui, o aconselhável foi tirar. Vou colocar até aqui essa tarja preta. Tira tudo. Até falei, apaga isso daí. Tira. Aí, vamos lá. Texto original. No referido contrato de prestação de serviços educacionais anexados a esta exordial, não há qualquer cláusula no qual obriga o requerente, na qualidade de contratante, a ressarcir valores relacionados ao PEP, além de que a requerida sequer comunicou ao requerente sobre esta obrigatoriedade. Olha a diferença. Importante destacar que o contrato de prestação de serviços educacionais, ora juntado, não contém qualquer cláusula que imponha ao aluno a obrigação de ressarcir valores relativos ao financiamento PEP. Tampouco houve comunicação formal da requerida sobre eventual responsabilidade nesse sentido. Anexados a essas... Vê se colocar assim, contrato anexado nessa inicial, a inicial, não, você coloca assim, o contrato ora juntado, não contém cláusula que imponha ao aluno a obrigação de ressarcir valores relativos. Agora, continuação do texto revisado. Mesmo após diversas tentativas de resoluções administrativas, as cobranças indevidas persistiram, expondo o requerente a evidente constrangimento e abalo da ordem moral. Essa informação ele não colocou. E eu acrescentei essa informação aqui, eu disse a ele, falou, ó, vamos colocar. Ele passou por toda essa situação, aí você reforça que, mesmo após as diversas tentativas de resolução administrativa, as cobranças persistiram e o requerente ele foi exposto a constrangimento e abalo de ordem moral. Agora vamos lá. Agora o final, o fechamento da petição. Ele colocou, não restando alternativas, vem o requerente buscar a via judicial. Eu já vi muitas petições com esse fechamento. Entretanto, coloque algo mais técnico. Diante da inércia e das práticas abusivas da instituição, aqui você já aponta de novo práticas abusivas, porque lá nos fundamentos você vai trabalhar em cima disso. Não restou alternativa senão buscar a tutela jurisdicional a fim de ver reconhecidos e resguardados seus direitos. Olha a diferença que ele colocou. Não restando alternativas, vem o requerente buscar a via judicial. Para que ele buscou a via judicial? Por quê? Deixou, daí o aconselhável é colocar diante da inércia, porque aí ele mostra que houve a inércia da instituição, houve práticas abusivas, não restando alternativa, aí sim que ele fala, não restou alternativa, senão buscar a tutela jurisdicional, a fim de ver reconhecidos e resguardados seus direitos. É isso, minha gente. A importância de ter a técnica, de saber aplicar essa técnica nas suas petições. Isso mostra o quê? Uma autoridade e convence o juiz, convence o Ministério Público, não é o caso aqui, né? Mas se for uma petição, por exemplo,
da vara de família, uma petição que envolva menor. E outra questão também, se você redigir uma petição e nos fatos você colocar assim um texto muito confuso, muito cansativo, a chance de êxito neste processo será remota. Aí você tem que saber o quê? No momento que você for redigir os fatos, você tem que ser o quê? Objetivo. E você tem que ser o quê? Técnico.